Nunca pensei que o som do mar pudesse machucar. Durante anos ele foi só fundo de vida, um ruído constante que me embalava enquanto eu puxava redes e voltava para casa com cheiro de sal e cansaço honesto. Mas depois que a casa ficou vazia, cada onda passou a bater como lembrança. O silêncio chegou antes de mim naquele dia. Sentou à mesa, ocupou o quarto e passou a me esperar toda a noite. Eu continuava respirando, trabalhando, criando meus filhos, mas viver, isso eu já não sabia mais fazer. Foi numa tarde de vento forte, com o barco quase vazio, que vi uma mulher sentada no degrau do mercadinho do porto. Não pedia nada. Não chorava. Apenas esperava. E eu não fazia ideia de que, ao parar ali, estaria abrindo a porta para a vida voltar a entrar. Devagar, sem barulho, como maré mansa. Meu nome é Augusto Farias. Tenho 41 anos e moro numa vila de pescadores onde todo mundo se conhece mais pelo apelido do que pelo sobrenome. Durante 20 anos, acordei antes do sol, puxei rede, limpei peixe e voltei para casa acreditando que isso bastava. Até o dia em que Marina, minha esposa, morreu num acidente simples demais para ser aceito. Uma escada molhada, uma queda, um dia comum que virou definitivo. Ficaram comigo Pedro, de 12 anos, que aprendeu cedo demais a se calar, e Clara, de 7, que falava sem parar, como se o mundo pudesse acabar se ela ficasse quieta. Eu segui em frente porque não havia escolha. Mas morar numa casa não é o mesmo que viver nela. Aquele lugar respirava ausência. E eu não sabia que ainda era possível reconstruir algo quando se acredita que tudo já foi perdido. Rosa entrou na minha casa sem pedir licença ao passado. Não abriu portas antigas nem mexeu em lembranças. Apenas chegou, colocou a sacola num canto e observou o espaço como quem respeita o que já foi vivido ali. Isso me chamou a atenção logo no começo. Gente que chega querendo mudar tudo costuma trazer mais bagunça do que ajuda. Rosa não. Ela só ficou. Naquela primeira noite, depois que Clara adormeceu com a cabeça apoiada na perna dela, fiquei sentado na mesa da cozinha, olhando para as mãos de Rosa enquanto ela lavava a louça. Eram mãos firmes, marcadas, mas cuidadosas. Não havia pressa nos movimentos. Parecia que cada prato limpo era um jeito de dizer: eu sei cuidar do que é simples. Pedro passou pela cozinha sem dizer nada. Olhou rápido, desconfiado. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele usava quando o mar mudava de humor. Um misto de atenção e medo. Boa noite, Pedro, Rosa disse sem se virar. Ele apenas assentiu com a cabeça e seguiu para o quarto. Não respondeu, mas também não se fechou. Aquilo para mim já era um começo. Quando ficamos sozinhos, Rosa secou as mãos no pano e perguntou: onde posso dormir? Mostrei o quarto dos fundos, antigo, simples, quase sempre vazio, desde que Marina se foi. Ela entrou, olhou em volta e disse apenas: está bom? Não perguntou quanto tempo ficaria. Não perguntou nada. E isso me tirou o sono naquela noite. Porque eu estava acostumado com perguntas, com cobranças, com explicações. Rosa parecia não exigir nada, e isso me deixava sem defesa. No dia seguinte, acordei antes do sol, como sempre. O café já estava no fogo, a mesa arrumada, Clara sentada, balançando as pernas, falando sem parar. Papai, a Rosa sabe fazer pão, disse animada. Rosa sorriu de leve, quase sem mostrar os dentes. Ainda está crescendo, explicou. Pedro entrou depois. Sentou-se em silêncio. Comeu sem reclamar. Aquilo era raro. Normalmente empurrava a comida, dizia que não tinha fome. Naquele dia comeu tudo. Depois que saí para o mar, fiquei pensando nisso, em como pequenas coisas tinham peso quando a casa estava quebrada por dentro. Voltei perto do meio-dia. Encontrei Rosa no quintal remendando uma rede velha que eu já tinha dado por perdida. Clara estava ao lado, tentando imitar os pontos. Está torto, Rosa disse com paciência. Mas é assim que se aprende. Clara riu. Pedro observava de longe, sentado no degrau, fingindo não se importar. Mas estava ali, presente. Nos dias seguintes, a rotina foi se ajeitando sozinha. Rosa não perguntava o que fazer.
ela percebia. Onde faltava, ela preenchia. Onde sobrava, ela respeitava. Nunca tocou nas coisas de Marina. Nunca entrou no quarto sem eu pedir. Nunca falou dela sem cuidado. Mas mesmo assim, a presença de Rosa fazia a casa respirar de novo. Eu sentia culpa por isso. Uma culpa silenciosa, que aparecia quando eu ria de algo bobo ou quando chegava cansado e encontrava a casa quente. Pensava, não deveria ser tão fácil. Mas não era fácil. Era necessário. Uma noite ouvi Pedro falar durante o jantar. O rádio toca melhor agora. Rosa levantou os olhos, surpresa. Não respondeu. Apenas continuou servindo a comida. Mas eu vi o que aquilo significava. Pedro não elogiava nada desde que a mãe morreu. Mais tarde, enquanto eu consertava uma caixa de pesca, Rosa se aproximou. Seu filho guarda muita coisa, disse baixinho. Ele não gosta de falar, respondi. Não precisa, ela disse. Às vezes ficar já é falar. Aquilo ficou ecoando em mim. Naquela mesma noite ouvi Pedro dizer à irmã. Não se apega, todo mundo vai embora. Rosa ouviu também. Não disse nada, não corrigiu, não tentou consolar. Apenas ficou em silêncio. E naquele silêncio, pela primeira vez, não houve dor. Houve espaço. Eu ainda não sabia, mas aquele era o começo de algo maior. Não de um amor, ainda não, mas de uma reconstrução lenta, feita de gestos pequenos, de presença constante e de alguém que escolheu ficar sem fazer barulho. O silêncio da minha casa já tinha sido pesado, daquele tipo que ecoa até quando ninguém fala. Mas depois da chegada de Rosa, ele começou a mudar de forma. Já não era ausência, era espera. E isso fazia toda a diferença. Pedro continuava calado, mas já não se escondia. Passava mais tempo perto da mesa, ficava no quintal quando Rosa estendia a roupa, sentava no degrau enquanto ela cuidava das redes. Não puxava conversa, mas também não fugia. Era como se estivesse aprendendo, aos poucos, que ficar não significava perigo imediato. Clara, por outro lado, se entregou sem medo. Acordava perguntando por Rosa, queria ajudar em tudo, contava histórias inventadas enquanto a observava cozinhar. Às vezes eu temia que fosse cedo demais. Criança se apega fácil, mas Rosa parecia saber disso. Nunca prometia nada, nunca dizia, eu fico. Apenas estava ali, todos os dias, do mesmo jeito. Certa manhã, saí cedo para o mar e o tempo virou rápido. Ventou mais do que o esperado. Voltei com o corpo cansado e a cabeça cheia. Ao chegar, encontrei Pedro sentado à mesa, desenhando num papel velho. Rosa estava ao lado, remendando uma camisa. Ele desenha bem, ela disse sem levantar os olhos. Olhei para o papel. Era um barco. Não qualquer barco. Era o meu. Reconheci o mastro torto, a pintura descascada. Pedro desenhava o que conhecia. O que ainda fazia sentido. Ficou bonito, falei. Ele deu de ombros, mas não rasgou o papel. Aquilo era novo. Na vila, as pessoas começaram a olhar diferente. Comentários surgiam aos poucos, disfarçados de preocupação. A mulher parece direita, diziam alguns. Ninguém sabe de onde veio, cochichavam outros. Eu não respondia. Nunca gostei de explicar minha vida. Mas percebia que Rosa sentia. O jeito como se recolhia quando alguém passava. O cuidado redobrado em não chamar atenção. Um dia, enquanto lavava peixe no tanque do quintal, ela disse: As pessoas falam mesmo quando não há o que dizer. Aqui falam até do vento, respondi. Ela sorriu, mas havia cansaço naquele sorriso. À noite, Pedro demorou para dormir. Fiquei sentado na beira da cama, esperando ele fechar os olhos. Quando já ia sair, ele falou, quase sussurrando. Ela vai embora? Demorei a responder. Não sei, disse a verdade. Mas hoje ela está aqui. Pedro virou para o lado. Todo mundo diz que não vai. Aquela frase me atingiu mais do que qualquer fofoca da vila. Porque não vinha de medo do futuro, mas de lembrança do passado. E eu não tinha como consertar isso rápido. No dia seguinte, Rosa chamou Pedro para ajudá-la a separar anzóis. Ficaram sentados no chão, lado a lado. Não conversaram muito, mas ficaram ali por horas. No fim da tarde, ele falou: Minha mãe também fazia nós assim. Rosa parou o que estava fazendo. Ela devia ser boa nisso. Pedro assentiu. Nada mais foi dito,
Mas algo tinha sido dito mesmo assim. Percebi naquele dia que Rosa não tentava ocupar espaço. Ela caminhava ao redor das dores sem pisar nelas. Não queria apagar nada, queria conviver. Com o passar das semanas, a casa começou a ganhar sons novos. Não barulho. Sons. Talheres, passos, risos curtos. O rádio tocava baixo pela manhã. O cheiro de café voltava a circular. E eu comecei a sentir algo diferente. Não alegria ainda, mas um alívio discreto. Como quando a maré baixa depois de dias agitados. Mas junto com isso, veio o medo. Um medo silencioso que se escondia nos detalhes. No jeito que Rosa arrumava o cabelo. No cuidado com Clara. No olhar atento para Pedro. Pensava em Marina. No que ela diria. Se aprovaria. Se entenderia. Uma tarde, encontrei Rosa sentada no quintal, olhando o céu mudar de cor. "Você pensa muito", ela disse, sem me olhar. "Penso." Às vezes, pensar demais impede a gente de sentir. Não respondi. Porque era verdade. Naquela noite, Pedro riu. Foi uma coisa rápida, quase um escape. Mas eu ouvi. E aquele som me assustou mais do que o silêncio de antes. Porque riso traz esperança. E esperança, quando a gente já perdeu muito, assusta. Eu não sabia ainda, mas estávamos entrando num ponto sem volta. Não porque alguém prometeu ficar, mas porque todos nós começávamos a lembrar como era respirar sem dor. E isso muda tudo. Até então, eu achava que conhecia o medo. Conhecia o medo do mar bravo, do barco virar, da rede voltar vazia. Conhecia o medo de não conseguir sustentar meus filhos. Mas aquele era diferente. Era um medo quieto, que não gritava nem avisava. Ele só ficava ali, esperando eu baixar a guarda. Começou numa manhã comum. Acordei antes do sol e fiquei alguns minutos sentado na beira da cama, ouvindo a casa. Havia passos leves na cozinha, o barulho baixo da chaleira, Clara rindo de alguma coisa que Rosa disse. Aquilo deveria ser bom, e era. Mas junto veio uma pontada no peito, como se eu estivesse ultrapassando uma linha invisível. Levantei devagar. Ao passar pelo corredor, olhei para a porta do quarto que foi de Marina. Continuava fechada, intocada, como um acordo silencioso que ninguém quebrava. Ainda assim, senti culpa. Não porque estivesse esquecendo Marina, mas porque estava seguindo. Durante o dia, tentei afastar os pensamentos. Fui ao mar, puxei rede, fiz o que sempre fiz, mas a cabeça voltava para casa o tempo todo. Para Rosa. Para o jeito como ela ficava. Para o efeito que causava sem tentar. Quando voltei, encontrei Pedro sentado no chão, ajudando Rosa a separar feijão. Não falavam muito, mas estavam confortáveis. Pedro já não parecia em alerta. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Parte de mim se aliviou, outra parte se assustou. À noite, depois que as crianças dormiram, sentei na porta da casa. O vento vinha fraco, trazendo cheiro de sal. Rosa apareceu com 2 canecas de café e se sentou a uma certa distância. Não invadiu. Nunca invadia. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio diferente desses que não exigem conversa. "Às vezes", ela disse, "a gente sente culpa por coisas que não fez." Olhei para ela. "Como assim?" "Culpa por continuar, por respirar, por rir de novo." Engoli seco. "Você sente isso?" "Já senti", respondeu. "Hoje entendo que a culpa não protege ninguém." Aquilo ficou ecoando em mim, porque eu achava, no fundo, que sentir culpa era uma forma de continuar amando Marina. Como se o sofrimento fosse prova de lealdade. Nos dias seguintes, a vila começou a pesar mais. Olhares demorados, comentários atravessados. Nada direto, mas tudo claro. Um dia, na venda, ouvi alguém dizer: "Viúvo não devia trazer mulher para casa tão cedo." Não respondi, mas levei aquilo comigo. Em casa, tentei agir igual. Mas Rosa percebeu. Sempre percebia. Naquela tarde, me encontrou no quintal parado, olhando o nada. "O que dizem não muda quem você é", ela falou. "Mas cansa." "Eu sei", respondeu. Cansei a vida inteira. Pela primeira vez, senti vontade de saber mais. De perguntar o que tinha ficado para trás. Mas não perguntei. Porque algumas histórias só se contam quando encontram lugar seguro. Pedro começou a mudar mais. Falava pouco, mas falava.
um dia, perguntou se Rosa sabia nadar. Outro, se ela gostava de peixe frito. Pequenas perguntas, pequenos riscos. Uma noite ele disse: "Se ela for embora, você vai ficar triste de novo?" Demorei a responder. "Vou." Falei a verdade. "Mas tristeza também passa." Ele pensou um pouco. "A mamãe também ficou triste antes de ir?" Aquilo me desmontou. Nunca tinha pensado nisso. "Acho que sim," respondi. "Mas ela também teve dias bons." Pedro assentiu, como se aquilo bastasse. Eu comecei a reparar mais em Rosa. Não com desejo, ainda não, mas com atenção. No jeito como ela dobrava as roupas, na forma como escutava Clara, na paciência silenciosa com Pedro. E foi aí que percebi. Meu medo já não era de perder o passado, era de perder o presente. Uma tarde, encontrei Rosa sentada na areia, olhando o mar. "Você já pensou em ir embora?" Perguntei. Ela demorou a responder. "Já pensei em ficar," disse, "que é bem mais difícil." Entendi naquele instante. Ficar exigia coragem, mais do que ir embora. Naquela noite não dormi direito. Pensei em Marina, no que vivemos, no amor que tivemos. Não senti traição, senti gratidão, e isso me deu uma paz estranha. Talvez amar de novo não fosse apagar nada, talvez fosse continuar com mais cuidado. E naquele momento, sem dizer a ninguém, percebi que algo dentro de mim já tinha atravessado a linha. Não para um amor declarado, mas para um desejo silencioso de proteger aquela vida que tinha entrado na minha casa sem fazer barulho. E uma vez que a gente aceita isso, não tem mais volta. A mudança não aconteceu de uma vez. Não houve um dia marcado, nem uma conversa decisiva. Ela foi se espalhando pela casa como o cheiro de pão quando assa devagar. Primeiro você estranha. Depois percebe que já não consegue imaginar o lugar sem aquilo. Pedro foi quem mais mudou, embora tentasse esconder. Começou a acordar mais cedo, a perguntar se podia ajudar antes mesmo de alguém pedir. Não era empolgação, era presença. Aquela presença de quem decide ficar por perto, mesmo com medo. Numa manhã, encontrei os dois no quintal. Rosa ensinava Pedro a consertar uma caixa de madeira. Ele errava, reclamava baixo, recomeçava. Ela não corrigia com pressa, esperava. Quando acertava, apenas dizia: "Viu? Dá." Nada mais. Aquilo me tocou. Porque era assim que Marina fazia. Não dizendo está certo ou está errado, mas deixando tentar. Por um instante, senti o coração apertar. Pensei em entrar, interromper, dizer alguma coisa. Não fiz nada. Fiquei olhando de longe, entendendo que algumas coisas não precisam de interferência. Clara, como sempre, girava ao redor deles, inventando histórias, pedindo atenção. Rosa atendia quando dava, mas também dizia não. E Clara aceitava. Aquilo era novo. Desde a morte da mãe, eu tinha dificuldade de negar qualquer coisa a ela. Rosa não. Ela colocava limites com carinho, e isso trazia segurança. Na vila, os comentários continuavam, mas já não me atingiam da mesma forma. Talvez porque a casa estivesse mais firme por dentro. Quando a gente se sente em pé, o vento de fora balança menos. Uma tarde, Pedro voltou da escola diferente. Jogou a mochila no canto e foi direto para o quarto. Rosa percebeu. Não perguntou. Esperou. Mais tarde, bateu na porta. "Posso entrar?" Pedro demorou, mas deixou. Ouvi vozes baixas. Nenhuma palavra clara. Depois, silêncio. Quando Pedro saiu, os olhos estavam vermelhos, mas o rosto parecia mais leve. Rosa saiu logo depois, com o mesmo cuidado de sempre. "Tá tudo bem?" Perguntei. Ele precisava falar, respondeu. "Só isso." Não perguntei mais. Confiei. À noite, Pedro se aproximou de mim no sofá. "Pai?" "Oi." "Se a Rosa for embora, você vai mandar ela embora?" A pergunta veio seca, sem rodeio. "Não," respondi. "Só mando embora quem não quer ficar." Pedro ficou quieto por um tempo. "Ela quer?" Respirei fundo. "Acho que sim." Ele assentiu. E encostou a cabeça no meu ombro. Fazia anos que ele não fazia isso. Senti algo quebrar dentro de mim. Não de dor, de alívio. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rosa e eu ficamos sentados na mesa da cozinha. O rádio desligado. Só o barulho distante do mar.
Você não precisa carregar tudo sozinho, ela disse. Eu sei, respondi, mas fiquei acostumado. Ela ficou em silêncio por um tempo. Eu também. Foi a primeira vez que senti vontade de tocar a mão dela. Não toquei, ainda não. Algumas coisas precisam de tempo para não se perderem no caminho. Nos dias seguintes, Pedro passou a chamar Rosa para pequenas coisas. Perguntar opinião, mostrar desenhos. Não chamava de mãe, nunca tentou. Mas havia respeito, confiança, algo construído com cuidado. Um domingo, Clara perguntou: Rosa, você vai ficar para sempre? Rosa olhou para mim antes de responder. Depois abaixou o olhar para Clara. Vou ficar enquanto fizer sentido. Clara sorriu satisfeita. Para a criança, aquilo bastava. Para mim também. Percebi então que a casa tinha escolhido. Não eu, não Rosa, a casa. As paredes, os corredores, os objetos que voltaram a ser usados. Tudo indicava que aquele espaço já não queria ser vazio. E isso me deu medo, porque quando algo cria raiz, a perda dói mais. Mas também me deu coragem, porque viver sempre foi isso, aceitar o risco. Uma manhã encontrei Rosa sentada na beira da cama do quarto vazio. A porta estava aberta. Ela não tocava em nada. Apenas olhava. Desculpa, disse. Não quis invadir. Não invadiu, respondi. Só olhou. Ela assentiu. Deve ter sido uma boa mulher. Foi, respondi. Não houve comparação. Não houve disputa. Apenas reconhecimento. Naquele dia, entendi algo importante. Rosa não competia com o passado. Ela caminhava ao lado dele, respeitando o espaço que existia. E foi ali que percebi que não se tratava mais de gratidão, nem de ajuda, nem de necessidade. Era escolha. E escolher ficar, mesmo com medo, é o ato mais profundo de amor que existe. Demorei a perceber que a vida não tinha voltado de repente. Ela vinha voltando aos poucos, como quem testa o chão antes de pisar firme, um dia de cada vez, um gesto pequeno, um silêncio respeitado. E quando me dei conta disso, já não havia mais espaço vazio dentro da casa, nem dentro de mim. Rosa continuava igual. Não mudou o jeito de falar, nem passou a ocupar lugares que não eram dela. Mas algo nela estava mais solto. O riso vinha com mais facilidade. O olhar já não carregava aquela atenção constante de quem espera ser mandada embora a qualquer momento. Pedro também mudou. Não porque alguém pediu, mas porque se sentiu seguro o bastante para mudar. Começou a falar da escola, dos amigos, do que gostava e do que não gostava. Às vezes, sentava perto de Rosa sem dizer nada, só para estar ali, e eu entendia. Às vezes, presença basta. Clara seguia sendo Clara. Falava, inventava, ria. Mas já não acordava assustada no meio da noite. Já não pedia para dormir comigo. Dormia tranquila, como quem confia que o mundo está, por enquanto, em ordem. Eu observava tudo com cuidado, como se qualquer passo em falso pudesse quebrar aquele equilíbrio frágil. Porque felicidade, quando chega depois de muita dor, assusta mais do que consola. Uma tarde, Rosa me ajudou a limpar o depósito dos fundos. Coisas velhas, caixas esquecidas, ferramentas que eu já não usava. Em uma delas, encontrei um lenço de Marina. Parei. O tempo parou junto. Rosa percebeu. Não disse nada. Apenas se afastou alguns passos, me deixando espaço. Segurei o lenço nas mãos. Não chorei. Não sorri. Apenas senti. E isso, pela primeira vez, não doeu. Ela devia gostar muito de você, Rosa disse com cuidado. Nós nos gostávamos, respondi. Do nosso jeito. Ela assentiu. Isso não acaba, disse. Só muda de lugar. Aquela frase ficou comigo. À noite, depois que as crianças dormiram, ficamos sentados na varanda. O mar estava calmo, o céu limpo. Você não me deve nada, Rosa disse de repente. Olhei para ela. Por que está dizendo isso? Porque às vezes parece que você acha que precisa pagar pelo que está sentindo. Fiquei em silêncio, porque era verdade. Eu tenho medo, admiti. Não de você, de mim, de querer ficar, de criar raiz de novo. Ela respirou fundo. Eu também tenho medo, disse. Mas fugir sempre me custou mais caro do que ficar. Aquilo foi tudo. Não houve declaração. Não houve promessa.
Apenas duas verdades colocadas na mesa. Nos dias seguintes, a vida seguiu. Rede, mar, casa, escola, comida, tudo igual e tudo diferente, porque agora havia algo sustentando o cotidiano. Pedro, numa noite, se aproximou de Rosa e disse: "Se você quiser, pode ficar." Ela se abaixou na frente dele. "Eu já estou ficando", respondeu. Ele assentiu, sério, como quem aceita algo grande. Mais tarde, Clara perguntou: "Você é da nossa família agora?" Rosa pensou um pouco. "Família não é onde a gente nasce", disse. "É onde a gente cuida." Clara sorriu satisfeita. Eu ouvi tudo da porta. E naquele instante, entendi. Não havia mais dúvida. Não havia mais negociação interna. O que estava ali já tinha nome, mesmo que ninguém dissesse. Não era substituição, não era esquecimento, não era pressa, era continuidade. Naquela noite, antes de dormir, fui até o quarto de Marina. Abri a porta. Olhei em volta. Não senti culpa. Senti respeito. Fechei a porta com cuidado. Não como quem abandona, mas como quem guarda. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de pão. Rosa estava na cozinha. Clara ajudava. Pedro observava. Sentei à mesa, comi, ri, vivi. E soube, sem precisar dizer, que o coração não tinha voltado a bater por impulso. Ele acordou porque encontrou um lugar seguro. Alguns amores chegam como tempestade, outros como maré mansa. E esses, quando ficam, ficam para sempre. Não porque prometeram, mas porque escolheram. Os anos passaram sem fazer alarde. Não houve grandes viradas nem anúncios importantes. A vida seguiu do jeito que costuma seguir quando encontra equilíbrio, trabalhando, errando, acertando, respirando. Pedro cresceu. Ficou alto, sério como sempre, mas com um riso fácil quando estava em casa. Aprendeu a ir ao mar comigo, primeiro observando, depois ajudando, depois puxando rede como quem entende que o esforço também pode ser herança. Nunca falou muito sobre sentimentos, mas falava com presença. E isso bastava. Clara cresceu falando. Continuou falando. Mas agora falava com os pés firmes no chão. Aprendeu a nadar, a cozinhar, a ouvir. Às vezes, sentava ao lado de Rosa só para ficar. Não perguntava mais se ela ia embora. Não precisava. A casa envelheceu junto conosco. As paredes guardaram marcas. O quintal ganhou árvores novas. A mesa da cozinha foi trocada 2 vezes, mas o essencial permaneceu. O cheiro de café pela manhã. O rádio baixo. O som do mar ao fundo, agora sem ferir. Rosa nunca pediu nada. Nunca exigiu lugar. E talvez por isso, acabou ocupando todos. Não foi chamada de mãe. Não precisou ser. Foi presença. Foi cuidado. Foi constância. Nós nunca fizemos promessas grandes, nunca falamos muito sobre o futuro. Ele foi se construindo sozinho, dia após dia, como se sempre tivesse sabido o caminho. Às vezes, sento na varanda ao entardecer e lembro daquela tarde de vento forte, do barco quase vazio, da mulher sentada no degrau do mercadinho. Penso em como teria sido simples seguir direto, fingir que não vi, não parar, não perguntar. Mas se eu tivesse feito isso, teria continuado sobrevivendo, não vivendo. Hoje, quando o mar escurece e o silêncio chega, ele já não pesa. Ele descansa. Porque há vozes guardadas na casa, mesmo quando ninguém fala. Há passos que ficaram. Há amor que não precisou ser anunciado para ser verdadeiro. Aprendi que o amor nem sempre chega para substituir. Às vezes, ele vem para continuar. Para cuidar do que ficou aberto, para ensinar que seguir em frente não é trair o passado, mas honrá-lo com vida. E quando a noite cai e o vento passa pelos coqueiros, sei que fiz a escolha certa naquele dia. Parei, olhei, dei espaço, deixei a vida entrar. E ela ficou,